Muito bem, então hoje a primeira palavra sobre esse Setembro Amarelo. E, para tanto, eu escolhi como tema para essa meditação nossa de hoje, acolhimento e empatia, a missão da igreja como família. Acolhimento e empatia, a missão da igreja como família. Para isso eu queria ler dois textos, dois versículos propriamente ditos, né? O primeiro deles está lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 15. Romanos 12, verso 15. Diz assim o texto: Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. O outro texto está em Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, verso 2. Gálatas 6, um pouquinho para frente ali, verso 2, que diz assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, a gente, como eu falei no início, a gente está entrando nesse mês de setembro, e em todo o Brasil a gente é lembrado, né, sobre a importância da valorização da vida, né? Suicídio é algo que na mídia não se divulga muito. É até eu sou jornalista por formação, né? Então existe eu não diria um código de ética, mas uma recomendação que casos de suicídio você não divulga, você não faz matéria a respeito. Então você pode puxar pela memória aí, quando for a última vez que viu uma matéria a respeito de suicídio, você não vai lembrar, porque não tem. Justamente por causa dessa preocupação de, sem querer, você estimular uma atitude precipitada, né? De alguém que está ali pensando, né? E acontecer aquele efeito manada, sabe? Então, uma pessoa se suicida e, de repente, começa a ver vários casos e são divulgados, são matérias, tal, aquilo se torna uma cadeia. Então todo mundo está fazendo, né? E o pessoal começa a ter esse efeito manada. Então, para evitar isso, não se faz matérias a respeito. Porém, as estatísticas, elas estão aí, né? Então, elas acontecem. E nós ficamos sabendo de casos de suicídio, que não é difícil entender por quê, né? Não é difícil a gente entender por que acontece. Tantas pessoas a gente sabe que estão sofrendo. Tantas pessoas sofrem de depressão, carregam dores profundas, carregam traumas, e muitas vezes escondidas atrás de um sorriso. Muitas vezes escondido atrás de um sorriso. Pessoas às vezes estão dentro da igreja. Eu citei aqui no início que tem casos até de pastores que se suicidam, né? Puxa, como é que pode, né? Como que você pode conceber? Mas é que ninguém sabe o que acontece lá dentro do ser humano. A gente não sabe o que acontece, o que o irmãozinho do lado, o que o seu vizinho, o que aquela pessoa que trabalha com você, o que a pessoa do supermercado, o caixa do supermercado está enfrentando. A gente não sabe quais são as dores, quais são os conflitos, quais são aquelas coisas que ela esconde atrás de um sorriso. Mas lá dentro tem uma ferida que cresce. Tem uma ferida que aumenta cada vez mais. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E o tema, como eu disse no início, é acolhimento e empatia. Acolhimento e empatia, a missão da igreja como família. Essa é a nossa missão quando tratamos desse tema em particular. A palavra de Deus em Romanos 12, 15, que a gente leu,
diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Depois em Gálatas nós lemos lá: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Significa dizer que nós não fomos chamados para viver isolados. A gente não foi chamado para cada um cuidar apenas de si. Nós fizemos uma arte para esse mês, né, Setembro Amarelo, e uma das frases ali na arte, né, que a gente está divulgando nas redes sociais andar sozinho não é a melhor opção. Andar sozinho não é a melhor opção. Interessante a gente notar que quando a gente tenta viver sozinho, quando a gente tenta caminhar por conta própria, sem abrir o coração, sem partilhar o nosso coração, os nossos fardos, a gente vai enfraquecendo. Não que nós tenhamos que subir aqui em cima e falar para todo mundo das nossas fraquezas, não. Mas nós precisamos compartilhar. Seja com uma pessoa da família, seja com uma pessoa mais chegada, seja com um discipulador, seja com aquela pessoa que você tem mais intimidade, mas nós precisamos compartilhar. Nós precisamos colocar para fora aquilo que nos está ferindo por dentro, né? A gente precisa colocar para fora e evitar que nós nos tornemos uma bomba relógio. Não sei quantos já ouviram essa expressão, né? A pessoa é muito calada, a pessoa é muito quieta e ela vai guardando para si, né? Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, 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 até o momento que não dá mais. E ela explode. E aí pode ser tarde demais. E daí a gente vai ouvir aqueles comentários: puxa, mas fulano era tão presente. Puxa, mas fulano era tão envolvido com a igreja. Puxa, mas fulano era tão envolvido com a comunidade. Nossa, por que aconteceu isso? Porque muitas vezes nós vamos guardando, guardando e a gente não coloca para fora, a gente não compartilha. Então a primeira lição aqui é para aquela pessoa que sofre esse mal e não compartilha. Então essa é a primeira lição. Abra sua boca e coloque para fora as suas dores. Compartilhe. Pega uma pessoa de confiança aí, uma pessoa que você tenha certeza que não vai julgar você por determinada atitude, comportamento, mas ela vai poder te abraçar e te acolher. Compartilha, coloca para fora. Se você é uma pessoa que tem sofrido nesse sentido, coloca para fora. Agora, se você não é essa pessoa, e talvez aqui você se coloque na pessoa daquela que vai ouvir o outro, né? Você vai ser aquela pessoa que vai ser procurada para ouvir da dor do outro. A gente precisa entender que a nossa missão é justamente essa, como a gente leu no texto de Romanos, que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós precisamos parar um pouco para ouvir da dor do outro. E aqui sabia que a gente muitas vezes tem falhado nisso, porque a gente não está pronto para ouvir, a gente não está disposto para ouvir, mas nós precisamos ouvir. Porque talvez você não esteja enfrentando uma luta que aquela pessoa está enfrentando. Mas de alguma forma eu posso ser bênção na vida dessa pessoa. Simplesmente ouvindo. Qual que é a principal função de um psicólogo, né? As pessoas pagam o psicólogo para isso, né? Para ouvir. Lá no final ele vai falar alguma coisa, ele vai compartilhar algo. Eu tenho uma irmã que é psicóloga. Lá no final ela vai compartilhar e vai dar alguns direcionamentos, enfim, mas o maior tempo ocupado em uma sessão é de ouvir. Aquilo que se chama de praticar a escutatória, né? De você sentar e ouvir aquilo que o outro está precisando colocar para fora. E nós precisamos. E nós temos um exemplo na Bíblia. O próprio Jesus nos ensinou de uma forma muito perfeita
sobre isso. Lá em João 11:35, a gente encontra um versículo que a gente fala que é o menor versículo da Bíblia, né? Que diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Por que que ele chorou? Ele estava diante da morte do seu amigo, Lázaro. Lázaro havia morrido. E ele estava ali com Marta e Maria, desesperadas, chorando a morte do irmão. E alguém tem dúvida que Jesus sabia que ele ia ressuscitar? Que não, né? Todo mundo tem certeza que Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Então por que que ele chora? Por que que Jesus chora se no fundo ele sabia que ele ia chamar Lázaro para fora, Lázaro ia sair? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Jesus se compadece de toda aquela situação, chora a morte do amigo, chora junto com as irmãs, também amigas. Ele chora, ele se compadece. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ainda assim ele se aproxima da dor das duas irmãs. Ele se aproxima delas, chora com elas. Isso é empatia. Isso é empatia. Isso é você se compadecer com o outro. Não é você ter pena, não. Aliás, pena é bem horrível, né? Ter pena do outro, não. Agora, você ter empatia pelo outro, você se compadecer com o outro, é diferente. Porque você sente a dor do outro como se ela fosse tua. E às vezes, talvez, você não vai ter nenhuma palavra para dar para o outro. Quantos já não foram em velórios, assim, né? De amigos, conhecidos, assim, e chega lá e você fala, puxa, eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Mas a tua presença, ela faz grande diferença. Tem um testemunho de uma amiga da Priscila que faleceu, um ente querido, que a gente mesmo nem conhecia, mas a gente foi ao velório. E a gente ficou lá, a gente não falou nada, a gente simplesmente ficou lá no velório. E tempos depois, essa pessoa testemunhou o quanto a presença fez grande diferença na vida dela. A presença. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com o que dizer. Mas saiba que você vai dizer muito com a sua presença. Você estar perto é como se você dissesse assim, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Estou pronto para te servir. O que você quer? Presença. Isso é empatia. Isso significa ser uma igreja acolhedora. Isso significa ser igreja na vida do outro. Isso significa mostrar Jesus. E quando eu falo igreja acolhedora, ela significa três coisas muito simples, mas muito poderosas, que a gente não pode perder isso de vista. A primeira delas, que ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja empática, e eu falo ser igreja porque cada um de nós somos igreja. A igreja somos nós. Então, o que nós precisamos ter em mente é que ser acolhedor, ser empático, é escutar o outro sem julgamento. Escutar o outro sem julgamento. Às vezes as pessoas estão sofrendo e elas já carregam em si uma culpa, talvez de um erro, de uma atitude, de algo que fez de errado, e ela acaba sofrendo agora por causa daquelas atitudes, daquelas coisas, e o que ela não precisa nesse momento, o que ela de fato ela não precisa, é de julgamento. Porque ela já carrega dentro de si um sentimento de peso, quando o problema é por causa de alguma atitude, alguma ação que teve, alguma coisa que aconteceu. Então nós precisamos escutar sem julgamento, ponderar todas as coisas, ouvir
Porque muitas vezes, as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas que se suicidam, elas não estão querendo simplesmente tirar a sua vida. Não. O desejo dela não é tirar a sua vida. Sabe qual que é o desejo dela? Tirar o sofrimento dela. É essa a ideia que ela tem. Ela está sofrendo tanto, que ela quer de alguma forma arrancar aquele sofrimento, quer tirar aquele sofrimento, quer colocar para fora aquele sofrimento e sai daqui. E ela, num ato de desespero, num ato de... ela acaba tomando uma atitude drástica, porque ela quer arrancar. Então, esse é um tema que nós precisamos ter muito cuidado quando nós formos falar a respeito dele. Porque cada caso é um caso, sabe? Sabe aquele negócio assim, será que o suicida vai para o céu? Não cabe! Não cabe! Se nós queremos ser uma igreja acolhedora, se nós queremos ser uma igreja que é empática à dor do outro, não cabe. A gente precisa amar as pessoas, sentar. Fala, abre o seu coração. Eu não estou aqui para te julgar. Eu quero te ouvir. Coloca para fora, porque é isso que a pessoa precisa. Colocar para fora. Colocar para fora. Depois, lá na frente, se tiver que dar algum conselho, aí é outra história. Mas a gente precisa praticar o ato de escutar sem julgamento. A segunda atitude para nós sermos uma igreja acolhedora é oferecer apoio prático. O que é isso, pastor? O que é um apoio prático? Colocar-se à disposição para orar por ela. Orar com ela. É diferente. Ah, não, eu vou orar por você, minha irmã, eu sou dor. Não, vem cá, vamos orar. Posso orar com você agora? Ah, pastor, mas eu estou andando na rua. E daí? Vai no cantinho ali, né, uma sombra de preferência ali. Posso orar por você agora? Não precisa orar em voz alta, baixinho, só para vocês dois ouvirem. Ora naquele momento. Então, servir de conforto, consolo. Tem casos que eu parei para ouvir e a pessoa não conseguia dormir. Estava sofrendo porque não conseguia dormir. Estava tendo dias difíceis e não conseguia dormir. Eu falei, quer saber? Vamos orar. Orei à noite tal com a pessoa. No outro dia vem a resposta. Essa noite eu dormi como um bebê. Ah, minha oração tem poder? Não. Aquele que ouviu a minha oração que tem. E eu me coloquei como um elo. Eu me coloquei à disposição. Então, ofereça-se para orar por e com. Por uma pessoa e com essa pessoa. Ore, não se acanhe. Faça uma visita. Faça uma visita. Outro dia nós fomos lá na casa do seu Edgar, orar lá pelo Mateus. Mandei mensagem para Marina, estamos indo para lá, vamos embora? Vamos junto? Peguei o Paulo também, a gente foi juntos lá para orar. Faça uma visita, coloque-se à disposição. Isso faz grande diferença na vida das pessoas. Telefonema, né? Quase não se faz telefonema hoje, né? Mas mandar mensagem e tal. Faça um telefonema, ligue, ore junto ali no telefone. Ou mande uma mensagem, enfim, chamada de vídeo. Tem tantas opções que nós podemos encurtar as distâncias. Faça isso. Isso são atitudes concretas. São atitudes reais. Ô, meu irmão, eu estou passando uma dificuldade ali. Não consegui fazer a minha compra do mês, não consegui. Ah, meu irmão, vou orar por você. Não, vai lá no mercado, compre. Faça uma compra. Vai lá, compra o básico ali, leva para a pessoa. Seja mais prático. Essa é uma atitude que a gente precisa ter. Oferecer apoio prático. Sair da teoria, né? Se nós quisermos ser uma igreja acolhedora, precisamos escutar sem julgamento e oferecer esse apoio prático. Em terceiro lugar,
Estar presente. Estar presente. Como eu disse, às vezes você não vai ter palavras. Às vezes você não vai ter um texto bíblico ali para compartilhar. Mas a sua presença vai servir de consolo para aquela pessoa. Porque o que ela mais precisa nesse momento é não se sentir sozinha. Lembrando, a solidão não é a melhor opção. Então, entenda isso. Às vezes as pessoas estão sofrendo perto de nós, seja vizinho, seja um parente, alguém, e essa pessoa precisa da tua companhia, precisa da tua presença. Esteja presente. Um abraço, um olhar de cuidado. Isso é um evangelho vivo. Isso é um evangelho vivo. Sabe, no culto, quando a gente está na celebração, e daí eu digo, agora nesse momento, abrace o irmão, sai aí, cumprimente 2, 3, 4 irmãos agora. O que é isso? É você estar presente. Nada mais é do que você mostrar para o irmãozinho e falar assim, meu irmão, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui junto para a gente celebrar o Senhor. Presença. Então nós precisamos estar presentes na vida das pessoas. São as 3 atitudes que nos tornam uma igreja acolhedora, uma igreja empática, uma igreja que se preocupa. E na família de Deus, ninguém sofre sozinho. Ninguém se alegra sozinho. Ninguém. Na família de Deus isso não pode acontecer. Na família de Deus nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Sabe, você ouviu uma conquista. Uau, você conseguiu comprar um carro, que legal, que bacana. A gente brincou com a Marina, né, com o carro novo e tal. Uau, que legal, carro novo. Passou no vestibular, um jovem. Que bacana que você passou no vestibular. Que legal que você, escolheu uma profissão, que bacana. Nos alegrar com coisas pequenas que acontecem na vida das pessoas. Então nós nos alegramos, é isso que o texto diz, de se alegrar com os que se alegram. Mas também a gente chora com aqueles que sofrem. De chegar e falar assim, puxa, meu irmão, essa dor é como se fosse minha. Posso orar com você? E você começar a orar todos os dias para que aquela dor pare. As lutas são pessoais, né? Então as lutas que você enfrenta são tuas lutas. Você vai ter que encarar essas lutas. Mas você não vai encarar sozinho, porque eu vou estar do seu lado. E aí, como que está, meu irmão? Conseguiu vencer aquela questão? Conseguiu resolver aquela parada lá? Como é que está? E a gente vai se compadecendo das pessoas, e à medida que as pessoas vão tendo vitórias, vão crescendo, a gente vai se alegrando com elas. Mas antes, a gente se entristeceu. A gente chorou com elas e a gente estendeu o braço. É assim que a igreja caminha, é assim que a igreja avança. É assim que a igreja vai para frente. Então, meus irmãos, a missão da igreja ela não é apenas e tão somente anunciar o evangelho. Que bom se fosse, né? Que bom se fosse só anunciar o evangelho. Anuncia o evangelho, aceita quem quiser, quem não quiser vai para o inferno. Não é só isso. Mas a missão da igreja também é acolher as pessoas como família. As pessoas precisam se sentir bem aqui no nosso meio. Quem não se sente bem aqui não permanece. Você fica num lugar que você é maltratado? Você fica num lugar onde você é ignorado? Não fica. Não fica. Até numa loja que você vai comprar roupa, se você for maltratado lá, às vezes você nem volta mais na loja, né? Porque foi maltratado, não sei o quê. Que dirá na igreja? E aqui é a família de Deus. É um lugar de acolhimento, é um lugar onde as pessoas têm aquele senso de pertencimento, é um lugar onde as pessoas falam, puxa, como é bom estar ali. Como é bom estar com aqueles irmãos, como é bom ouvir aqueles irmãos. É tão bom que eu abro meu coração e eu compartilho as minhas dores. E tem que ser esse diferencial. Sabe por quê? Porque lá fora, isso não existe. Lá fora,
as pessoas são individualistas. Lá fora está cheio de rejeição, está cheio de críticas, está cheio de descaso. Mas aqui dentro, no corpo de Cristo, a gente precisa ser diferente. A gente precisa ser diferente. Cada lágrima deve encontrar consolo. Cada rostinho triste precisa encontrar um abraço. Quando você olhar um irmãozinho na igreja, às vezes, e você vê que a pessoa não está bem, você fala, puxa, percebo que você não está bem. Posso orar por você? Posso orar por você? E ore com a pessoa. Isso vai fazer grande diferença. Cada lágrima precisa encontrar consolo. Cada companheirismo precisa nos levar à celebração. Cada ato de companheirismo precisa me levar a um tempo de celebração. Senhor, muito obrigado. E eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor colocou pessoas que me amam aqui perto de mim. O Senhor se importou e o Senhor colocou pessoas para me abraçarem. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje estiver se sentindo sozinho, eu quero que você saiba que Deus te vê, Deus te ama, e tem gente que assiste pela internet. Você pode até depois pegar esse vídeo aqui e mandar para as pessoas e para você lembrar, para que elas também sejam tocadas pela presença e pelo amor do Senhor. Então, se você se sente sozinho, saiba que Deus te vê, te ama e Ele concede à igreja para ser esse consolo, esse abraço e esse apoio. Nós, como igreja, queremos ser isso para vocês, para aqueles que estão assistindo, para todos os nossos vizinhos, para as pessoas que sofrem. Nós queremos e devemos ser esse apoio. Eu quero terminar essa meditação de hoje, essa reflexão breve, mas profunda. Essa é a primeira mensagem de uma série aí, durante todo o mês, que vamos falar sobre essa temática. Não ande sozinho. Não ande sozinho. E não permita que as pessoas andem sozinhas. Se não é o seu caso de estar vivendo uma dor, vivendo um conflito, vivendo uma luta, saiba que é o seu caso cuidar daquelas pessoas que sofrem. Estar atento às pessoas à sua volta. E eu faço um desafio até. Deixe o Espírito Santo guiar você no seu dia a dia. Deixe o Espírito Santo guiar a tua vida, no sentido de você, quem sabe, estiver andando na rua, indo ao supermercado, e fala, Espírito Santo, me mostra se existe alguém que está sofrendo e que eu possa ser luz, que eu possa ser bênção. Faça essa oração. Faça essa oração. Você vai ver Deus respondendo essa oração. E você vai passar por alguém e o Espírito Santo vai falar assim, é essa pessoa. Às vezes você vai olhar um olhar caído, um semblante triste. Seja ousado. Está tudo bem? Parece que você está meio triste. Queria orar por você. Não precisa nem perguntar o que é. Qual que é, porque imagina, uma pessoa do nada chega assim e fala, o que você tem aí? Tipo, não tem liberdade, né? Mas fala, puxa, percebi que você está triste. Eu posso orar pela tua vida? Ah, meu irmão, minha irmã. Você não tem ideia do que vai acontecer. Então faça essa oração. Senhor, coloca as pessoas no meu caminho e eu quero ter esse gesto de amor. Ter esse gesto. Então, se você não está numa posição de sofrimento que precisa compartilhar com alguém, se for o teu caso, você sabe o que tem que fazer, né? Abrir o coração e compartilhar. Agora, se não for o teu caso, então com toda certeza você está no outro lado. Daquele que vai servir, que vai ouvir, que vai ser empático, que vai se aproximar para ser bênção. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não tem uma terceira via. É esses dois caminhos. Então, seja qual for
Coloque-se à disposição para que o Espírito Santo guie a tua vida. Esteja certo que o Senhor Jesus vai fazer algo maravilhoso na tua vida, seja de um lado, seja do outro. Ele vai transformar a tua vida. E você vai sair de lá e falar assim, uau, Deus, quem que é a próxima pessoa? Eu quero mais disso. Eu quero ter mais experiências como essa. É isso que faz a diferença. É isso que vai fazer as pessoas olharem para a igreja e falar assim, puxa, esse lugar é diferente. Esse lugar, alguma coisa diferente acontece nesse lugar, porque no momento de dor, no momento de luta, o Senhor levantou pessoas para me amar. Simples assim. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples. O crente que complica as coisas. O crente que cria cenário que não existe. Então, coloque-se à disposição e deixe o Espírito Santo guiar a tua vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Que essa palavra seja muito viva na tua vida, muito prática na tua vida e que você seja a bênção durante todo esse mês, durante todo esse ano, enfim, para o resto da sua vida. Senhor Jesus, faz de nós, ó Deus, uma igreja que chora com aqueles que choram. Senhor Jesus, faz de nós uma igreja que se alegra com aqueles que estão se alegrando, Senhor Jesus. Senhor, nos dá coração sensível, nos dá ouvidos atentos. Senhor Jesus, nos dá mãos dispostas para servir. Senhor Jesus, que nós sejamos uma família de fato, que ama os outros, que se une aos outros, que se importa com os outros. Pai, em nome de Jesus, faz de nós uma igreja que reflete o teu amor. Que as pessoas possam ver Jesus através dos nossos atos, através das nossas atitudes, e que essas pessoas possam ter um encontro com Jesus, ó Deus. Faz isso na minha vida, faz isso na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, nos leva a um novo momento, nos leva a um tempo especial, nos leva, Senhor, a ter essas experiências que a gente falou, de quem sabe compartilhar uma palavra com alguém, se colocar à disposição para ouvir alguém. Senhor, nos leva a ter essa experiência, Senhor Jesus, porque eu sei que essas experiências, elas serão marcantes na vida das pessoas. Pai, toca no nosso coração e faz algo novo em nós, faz algo novo nessa cidade, faz algo novo na vida das pessoas, transforma e faz a diferença, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, ó Deus. E eu peço desde já, abençoa essa série que a gente vai trabalhar aqui na Tarde da Esperança, Senhor, que começou hoje, mas vai durante todo o mês aí, Senhor Jesus. Já oramos aí pelo evento na última terça-feira, para que seja uma bênção e nós tenhamos muitas pessoas participando aqui, Senhor Jesus. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, pedimos o teu agir nas nossas vidas, ó Deus. Usa-nos para o louvor da tua glória, Senhor Jesus. Faz isso no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida e você saia dali por aquela porta para ser bênção na vida das pessoas. Lembrando, solidão não é a melhor opção. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.